Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui saudar todos vocês com a graça, com a paz de Cristo. Nós vamos refletir na palavra de Deus. Hoje o texto que eu escolhi é Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao 11. Diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe dizia: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Bem, o tema que eu quero falar é que Jesus transforma a sua história. Muitas vezes nós não percebemos, irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo. O ser humano é limitado ao espaço e ao tempo. Por isso, muitas das vezes, pensamos: se eu soubesse, ou se eu pudesse voltar atrás. Mas eu quero dizer para você que a oportunidade que passou não vai voltar. E o que vivemos hoje, precisamos ser bem aproveitadores. Veja só o que diz aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vivemos cada dia, cada instante, e os dias, o texto diz que são maus. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor do tempo. O eterno é antemporal, porque não está sujeito ao tempo humano. Nós estamos sujeitos ao tempo. O Senhor não está. Olha um outro texto aqui. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o versículo de número 8. Olha o que diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o que
nós pensamos na questão do tempo, porque no tempo nós estamos presos ao tempo. Eu estou preso ao tempo. Eu nasci um dia, fui criança, cresci, passei a ter entendimento, já estou chegando à idade de ser um idoso, mas o tempo para mim vai passar. Para todos nós que estamos vivos, a certeza é que o tempo vai passar. Gerações vêm e gerações vão. Gerações vêm e gerações vão. Isso é da vida. O único que está acima das épocas, das gerações e milênio, também é o único que pode mudar a história humana, a história do homem. A vinda de Jesus ao mundo dividiu a história de antes e depois de Cristo. Então, isso porque ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Então, meus irmãos, você precisa de mais uma chance. Então, reflita sobre o poder transformador de Jesus sobre a história da sua vida. Primeiro, Jesus transforma o ontem em nunca. Veja só o que diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, a oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesar do passado que assombra a vida de muitas pessoas que estão me assistindo e me ouvindo, Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando o seu passado, ao lhe perdoar os seus pecados. Vamos ler aqui no texto Isaías 43, o versículo 25. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha, quem está dizendo isso é o Eterno, é o Todo-Poderoso. Nossos pecados do passado, quando nós resolvemos deixar Cristo Jesus mudar a nossa vida, são definitivamente jogados no mar. E a palavra está dizendo aqui que ele não se lembra mais. E essa palavra não se lembra aqui não está dizendo que Deus tem amnésia, não. Deus conhece, sabe toda a nossa vida, aquilo que fizemos, mas ele lança tudo isso para o esquecimento por amor de nós. Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana lá, ela tinha um passado de várias tentativas e erros, com 5 homens diferentes, além de estar frustrando mais uma vez, depois que se encontrou com o Senhor Jesus, no capítulo 4, dos versículos 7 ao 29 do Evangelho de João, seu passado foi perdoado. Outro exemplo é a mulher adúltera. Ela estava sendo julgada e seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou aos homens que eles eram pecadores, tanto como ela.
e lhe deu uma nova chance para recomeçar. João 8, dos versículos 1 ao 11. A mulher encurvada, ela havia 18 anos que segundo Jesus, o diabo aprisionava aquela vida, sem poder erguer o olhar, sem poder olhar para frente, até que ela encontra-se com Jesus e foi curada para uma nova vida. Você pode ler isso no Evangelho de Lucas 13, dos versículos 10 ao 17. Então, meus irmãos, quando convertemos o tempo que fomos ignorantes, é apagado da nossa história. Atos 17 e 31. E recebemos uma nova chance de recomeçar uma nova vida. 2 Coríntios 5, 17. Embora tenhamos facilidade em lembrar os problemas e defeitos que temos, Jesus é diferente. Porque ele se esquece dos nossos pecados quando nós nos arrependemos dele. Não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Jesus transforma o amanhã em agora. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meus irmãos, o sonho distante, a possibilidade remota ou a expectativa frustrada da vida, Deus pode realizar. Muitas pessoas desistiram de planejar o futuro porque não conseguiram mais acreditar que será possível alcançar os seus objetivos. E isso, meus irmãos, acontece porque já caíram muitas vezes em sua caminhada. Mas a partir do momento em que não andam mais sozinhos, Jesus te levanta e te ajuda para continuar. Vamos ler aqui o Salmo 37. Salmo 37, os versículos 23 e 24. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo a grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Perdão, é Salmo, estou lendo Jó. Salmo 37, versículos 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor é quem nos sustenta com a sua mão. Então Jesus fez isso com as seguintes pessoas na Bíblia. O primeiro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos de luta sem sucesso, pensava que não teria tempo para continuar sua vida. Mas, quando ouviu falar de Jesus, se arrastou até ele
e foi curada. Marcos 5, dos versículos 25 ao 34. Um outro exemplo é a viúva de Naim. Já tinha perdido o marido, agora perde seu único filho. O que, para aquele tempo, significava que estaria destinada a mendigar para sobreviver. Jesus parou aquele enterro e reergueu o morto e renovou os sonhos daquela mulher. Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. E terceiro, a família de Lázaro, que era amigo particular de Jesus. Essa família esperava que Jesus viesse curar seu amigo, mas Jesus demorou a chegar. Para Marta e Maria, o fato de perder seu irmão significava ficar abandonada no mundo. Só que Jesus nunca se atrasa, pois tem um tempo que é determinado para tudo, segundo Eclesiastes 3:1. Com isso, o milagre foi maior. E ao invés de apenas curar Lázaro, Jesus também o ressuscitou. João 11, dos versículos 1 ao 45. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja, porque pensa estar sozinho e que não tem forças. Se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível ao que crer. João 11, 40. A própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. Hebreus 11, 1. Então, meus irmãos, creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer na tua vida. Jesus te dá uma nova chance. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então, os seres humanos têm sim limitações. E essas limitações são pelo espaço do tempo que temos. E foram vencidas por Jesus, que através do Espírito Santo nos dá poder para ir até os confins da terra, nos fazendo romper os limites dos nossos sonhos. E através de Jesus, o passado agora é apagado pelo perdão e o futuro é realizado através da ressurreição. Se a história da sua vida, meu amigo, minha irmã, se tornou um rascunho rasurado e você parou de escrever a sua vida, saiba que esta pode ser a palavra e a única página em branco pronta para ser redigida na tua vida. Deixe Jesus, o transformador da história, entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Saiba que Jesus é quem pode e que vai transformar a sua história. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.